E eu queria começar pensando nisso, né? Ou seja, o que tem a ver o Domingo de Ramos, ou seja, aquela entrada de Jesus, as coisas que Jesus fez a partir daquele momento, né? Que acabaram, na verdade, sendo assim, a gente pode entender que foi o estopim, ou seja, o ponto final para que os líderes religiosos da época decidissem realmente acabar com a vida de Jesus. Que isso tem a ver conosco? E por que eu estou falando de estilo de vida? Eu queria começar, então, tentando definir um pouquinho para a gente, né? Estilo de vida. Todos nós temos um estilo de vida, né? O que se diz disso, né? Então, como é que a gente pode entender isso? Algo básico. E aí, procurando aí na internet, achei uma posição da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, e diz assim: segundo a OMS, estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são, interessante isso, presta atenção, lê aí, né? Que são influenciados, modificados, encorajados, inibidos ao longo do processo de socialização. Ou seja, né, para você ser considerado um ser social, você recebe vários... puxa aqui, encolhe ali, tira dali, fala ali, né? Esse tipo de coisa que acontece. Então ele fala assim: esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias tais como álcool, fumo, chá ou café, hábitos dietéticos e de exercício. E, logicamente, que a gente está pensando aqui, né? Ele estabelece um padrão, que seria de um cara socializado, né? Como o cara deve se portar. Existem, então, esforços no sentido de encorajar, de inibir, tá? Mas, logicamente, a OMS, ela fala no âmbito da saúde, não é isso? Organização Mundial da Saúde. Então, por isso que ela acaba aqui falando de consumo de álcool, de fumo e tudo mais. Mas o que diria, assim, a sociedade de uma forma geral? Então, essa definição também, né, está aí no Google, fala assim: estilos de vida são práticas cotidianas e formas de consumo que envolvem escolhas. Guarda essa palavra escolhas, tá? Porque nós vamos voltar nela na nossa reflexão. Escolhas. E então fala, escolhas particulares e identitárias. Eu achei interessante essa palavra identitárias, né? Porque é uma palavra moderna, né? Ela entrou como ela sempre existisse, mas interessante que eu tenho um dicionário lá em casa, que não é tão antigo assim, o Aurélio, e você procura no dicionário, ainda não tem essas palavras. Portanto, é uma palavra já da nova, uma palavra pós-moderna, digamos assim, né? Identitárias em domínios tão díspares como a habitação, a alimentação, os usos do corpo, também é uma versão moderna, né? O vestuário, a aparência, os hábitos de trabalho, o lazer, a religião, a arte, a organização do espaço e do tempo ou o convívio, né? Então, interessante isso. Acho que é suficiente para a gente ter uma visão geral do que se entende por estilo de vida, né? Não quero gastar muito tempo com isso. Só um pano de fundo para tudo que a gente vai falar, né? Então a pergunta que fica é: até que ponto nossa sociedade influencia o nosso estilo de vida? Então, poderia perguntar de outra forma: até que ponto as nossas escolhas, certo? Para fazer sentido com aquilo, são influenciadas pela sociedade à nossa volta? Coisas que nem passavam pela nossa mente, de repente entram na nossa mente e a gente começa a defender ou a atacar, não porque elas eram uma coisa que estava no nosso íntimo, é porque de repente os nossos amigos estão falando aquilo, ou as redes que eu sigo. O Vinícius falou no domingo passado sobre influenciadores, né? De repente tem uma pessoa lá que você segue no Instagram, ou alguma coisa assim, e aquela pessoa falou uma coisa que de repente aquilo nunca foi um drama para você nunca pensou naquilo, mas como aquela pessoa que você, entre aspas, respeita, você acha legal, a pessoa falou aquela coisa e de repente você começa a falar a mesma coisa, e de onde veio isso, né? Não é assim? Acho que todos nós já nos pegamos assim. Mas antes disso, deixa eu fazer uma última pergunta nessa nossa introdução. A nossa fé está livre dessa influência? Se todos estamos de acordo de que nossa sociedade influencia de alguma maneira, né, o nosso modo de vida, e a sua fé também sofre essa mesma influência?
queria refletir então naquele momento de Jesus especial, e Jesus age de algumas maneiras muito controversas, vamos falar assim, muito diferentes, mas eu consigo ver, graças a Deus por isso, o Espírito Santo nos mostra que Jesus agiu de uma determinada forma para provocar em nós uma percepção, para abrir uma janela no meu coração, e espero que abra no seu coração, para que você possa entender algumas coisas que Jesus estava confrontando, algumas coisas que a sociedade da época, a gente tem tendência a olhar para os tempos antigos, por exemplo, coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, como coisa de trogloditas, não é? Mas de repente a gente vê, e tem até a arqueologia tem demonstrado algumas coisas em civilizações muito antigas que são mais modernas do que a gente vive. Por exemplo, saneamento básico, que está sendo todo um drama para a nossa sociedade. Se devemos ou não investir em saneamento básico, ter esgoto na sua casa, coisa assim, né? Existem coisas de cidades até antediluvianas que se descobre ruínas, e elas tinham rede de esgoto. Então, essa nosso entendimento que nós somos mais inteligentes do que os nossos antepassados é um pouco equivocado. Quem sabe isso também não é parte do que a nossa sociedade quer colocar na nossa cabeça, né? Dizer que o passado não vale nada e que tudo que é bom é o que está sendo dito agora. No Google, no Instagram, no Facebook para os mais velhinhos, não é? O que Jesus vai confrontar? E eu queria ler uma passagem até um pouco comprida, se você tem a sua Bíblia, é interessante você ter aí, Marcos 11, nós vamos ler um pedaço, eu vou até condescendente, eu cortei um pedacinho, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 de Marcos 11, porque depois eu quero trazer 3 situações, ou seja, escolhas que o povo da época fazia. E eu quero desafiar você a entender que as escolhas que aquele povo fez não são nada diferentes das escolhas que a gente faz hoje. E aí, como que Jesus espera que a gente reaja? Amém? Então, esse é o nosso roteiro para essa manhã. Eu queria pedir para Tô, por favor, por carinho, para trazer minha água, que eu pensei que tivesse trazido, mas eu larguei ela em algum lugar. Vixe. Ainda bem que não é uma cobra, né? Estava aqui abanando o rabinho. Vamos lá? Marcos 11, a partir do versículo 1. Nós estamos lendo na NVI. Se você nos visita, não sei qual é a versão da Bíblia que você tem. Fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto os desamarraram, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Está aqui, né? Porque chama-se Domingo de Ramos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os de seus discípulos ouviram dizer isso.
Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Amém? Que a palavra possa chegar ao seu coração, que o Espírito Santo fale com vocês nessa manhã. Ok? Eu queria então começar essa nossa viagem aqui, um alerta sobre nosso estilo de vida, pegando então o confronto que Jesus fez, primeiro confronto, né? As escolhas que Jesus confrontou ali. E a primeira delas é priorizar o aqui e agora. Qual era o pano de fundo aqui? Só para te colocar naquele momento que a Bíblia nos relata. Algumas semanas antes desse domingo, Jesus realizou um dos milagres mais impactantes da história. Lázaro estava doente, Jesus é chamado, ele não vai, e depois de 4 dias que Lázaro estava já morto, isso está lá em João 11, 12, você pode achar lá se quiser, né? E ele está lá, e Jesus vai visitá-lo depois de 4 dias, era um absurdo aquilo, ninguém podia imaginar que aquele rapaz poderia ser ressuscitado, e Jesus vai lá, manda abrir a pedra, tirar a pedra do lugar onde ele estava sepultado e chama para que ele saia, e ele é ressuscitado. E as pessoas que estavam ali não podiam crer naquilo que tinha acontecido, e aquilo espalhou como fogo em palha seca, né? Ficou todo mundo sabendo. Então o que acontece? O sinédrio lá, os religiosos da época falam: que negócio é esse? Estamos perdidos aqui, o que vai acontecer se os romanos sabem que vai acontecer uma revolução aqui? Então, sabe aquele negócio assim, um mal que é para justificar um bem maior? Não é? Eles chegaram a falar: bom, então a gente mata, essa que foi a decisão que eles tomaram, matar Jesus e Lázaro, para que todo o povo não viesse a sofrer. Foi essa a decisão dos líderes religiosos da época, né? Para a gente ficar... Realmente o homem é capaz de qualquer coisa, né? E justifica qualquer coisa, né, dos seus atos para dizer que está tomando uma decisão boa. Mas aquilo não funcionou muito, porque Jesus, o que fez? Jesus saiu estrategicamente, ele ficou algumas semanas afastado, mas a notícia correu. A notícia correu e tinha uma grande expectativa. Então, nessa semana, Jesus acaba voltando e entra em cena. E quando ele entra em cena, então todo mundo tinha aquela expectativa. Mesmo aquelas pessoas que duvidavam, a partir daquele ato impactante, daquele milagre tão grande que Jesus fez, eles não tinham mais dúvida que aquele Nazareno era o Messias. Então eles se prepararam para isso. Mas no coração deles, infelizmente, tinha uma distorção. Embora eles lessem na Bíblia, essa história do jumentinho, Isaías 9 lá já falava, certo? É uma profecia, mas no fundo deles eles queriam um rei para entrar naquele momento na história e livrá-los do jugo romano. Então, mais ou menos é esse o pano de fundo aqui, né? Então, agora ele ia livrá-los dos romanos, é isso que estava no coração deles. Mas o que diz aqui a passagem, né? Só para a gente poder lembrar. Versículo 8 fala assim: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante deles iam gritando: Hosana! Hosana, é interessante você saber disso, né? Hosana é uma coisa que depois virou louvor, virou como uma coisa de louvor, mas a verdade aqui, a palavra era salve-nos, salve-nos por favor, né? Então, como se realmente tivesse um grande líder ali, religioso, político, Messias mesmo, né? E eles estão ali: salve-nos por favor, né? Inclusive o Salmo tem um Salmo 118, né? Que ele fala: este é o dia que o Senhor agiu. Lembro de um corinho antigo que a gente cantava, né? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos.
Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então aquele tinha virado um cântico normal nesses dias de Páscoa, que todo mundo ia para Jerusalém, eles iam cantando aquilo normalmente. Os próprios sacerdotes acabavam cantando isso como se fosse para saudar todo mundo que tinha, aquela legião de gente que ia para Jerusalém, porque era a Páscoa era a festa mais importante dos judeus. Não a Páscoa que a gente tem, certo? Quando fala Páscoa, a gente sempre lembra de Jesus já morto, ressuscitado, mas a Páscoa dos judeus era a Páscoa aquela do livramento do Egito, né? Chamava Pessah, né? Que era aquela quando os judeus que estavam escravos no Egito são chamados a passar o sangue do cordeiro que eles matavam nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou por ali, por isso Pessah, né? De passagem, ele passou por ali. E todos os que tinham os umbrais da porta pintados com o sangue do cordeiro foram libertos, não aconteceu nada com eles. As casas que não tinham, portanto, todos os egípcios acabaram perdendo seu primogênito ali, de animais e de filhos mesmo. Então é isso que os judeus sempre comemoraram. Essa é a Páscoa dos judeus, ok? Mas nesse momento, inclusive irritou os sacerdotes, Marcos não fala, mas se você ver lá os outros evangelhos, né, eles comentam disso, que os sacerdotes ficaram irritados de ver aquelas palavras sendo faladas para Jesus. Né, para Jesus. Mas, então, esse que estava acontecendo aqui. Só que tem esse pano de fundo, eles estavam falando salva no Senhor. Né, salva no Senhor. E eu queria chamar a atenção que esse clamor era um clamor propício. Um louvor propício porque Jesus era realmente o Messias. Amém? E também é uma coisa, eles estavam realmente subjugados ao domínio romano, que certamente era muito ruim, mas eles tinham liberdade de culto, tanto é que eles estavam fazendo essa festa. Eu vi uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre essa passagem, e ele fala que essa era a alegria de todo judeu e era o grande temor de todos os romanos. Por quê? Porque era tanta gente junta. Fala que mais de 3 é motim, né? Então, naquele momento, toda a nação vindo, os judeus de todos os outros lugares vindo para lá, se fosse para estourar uma revolução, alguma coisa, aquele era um momento propício. Então, logicamente, que os romanos estavam ali todos alertas para o que acontecia ali. Tá? Mas o que eu queria chamar a sua atenção, eu já falei um pouquinho, né? Que o que a gente pode perceber aqui, que esse clamor por liberdade tinha um outro fundamento. E talvez isso que seja o mais interessante e que ligue a essa questão das escolhas e do nosso pensamento hoje também. Porque para os judeus, o que acontecia? Eles eram o povo eleito, não é? Eu quero trazer só 2 passagens aqui que falam disso. Ops. Está ali, né? Dá para ler? Fala assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Isso está em Deuteronômio 7:6. Então, eles nasceram como nação imbuídos desse espírito. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os escolhidos. Lógico que tinha algumas regras para isso acontecer. A antiga aliança falava, se vocês me amarem de todo o coração, se vocês não tiverem outros ídolos, se vocês me obedecerem, tudo isso estava no bojo da coisa, certo? Mas, o que acontecia? O orgulho deles era maior. Interessante que, um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 8, 12 a 14, tem uma passagem que, para mim, é muito impactante, não sei para você, sempre me chamou muito a atenção. Que ele fala assim, isso é Moisés, no seu último discurso para o povo, né, antes dele dar a Deus, porque ele ficou fora da terra prometida, ficou olhando só do morro lá, ficou olhando de binóculo se ele tivesse, né? Deus falou, querido, não me fala mais disso. Ele ainda tentou, Senhor, deixa eu entrar. O Senhor falou, não, e não me fale mais disso. Ponto encerrado. Ele ficou fora e Josué comandou o povo na entrada, né? Então era o último ensinamento de Moisés sobre as coisas que Deus tinha colocado no seu coração. E essa palavra, para mim, portanto, ela tem um peso grande. Ela fala assim, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor.
do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Isso realmente aconteceu. E por isso o povo estava sob o domínio romano, e antes deles dos babilônios, e antes deles dos sírios. Porque o povo não fez isso. Ou seja, o povo cumpriu exatamente essa palavra. O povo ficou orgulhoso, se achando o povo, os caras. E que Deus, apesar de qualquer coisa que eles fizessem, Deus ia passar, como fala hoje em dia, passar pano para eles. Mas Deus é um Deus de amor, palavra moderna, é o Deus que a gente gosta de pensar, mas Ele é um Deus de justiça, não é? E Ele cumpriu aquilo que Ele falou, não é? E por isso os judeus estavam naquele momento. Mas como é que era o coração dele? Né? Logicamente que eles imaginavam, apesar, né, de passarem por todas aquelas dificuldades que eles estavam passando naquele momento, eles estavam, digamos, eles olhavam para os romanos como uma nação pagã, eles como uma nação santa, embora eles nunca tenham sido santos. Eles nunca cumpriram o papel que Deus designou a eles como povo, de serem sacerdotes no meio do mundo. Eles nunca cumpriram esse papel, mas eles se achavam neste papel. Será que isso pode chegar a nós, de alguma maneira? A gente se achar super religioso, venho no culto todo domingo, dou o dízimo e já posso olhar para os outros de cima para baixo? Como agiam eles? Como quem tem um orgulho ferido. Isso estava ali, né? Quando eles veem Jesus entrando, eles queriam alguém que viesse lavar a alma deles, ou seja, tirar eles daquela sensação, porque era humilhante para eles depender de um povo pagão. Esse que era o problema, né? Então, isso impactava toda a sua vida, física, emocional e espiritualmente, e o seu modo de agir e pensar. E aí eu faço essa pergunta para você nesse primeiro ponto, né? De que maneira isso nos afeta hoje? O fato de Jesus, de vez em quando, não dar prioridade para o seu pedido. De repente você está orando por algumas coisas. Eu sei de vocês que oram por algumas coisas há tanto tempo, não é? E aí, de repente, você olha e fala, puxa, por que Deus não me atende já? Será que Ele não me vê? Será que Ele não se incomoda comigo? Não é? Você acha que Ele não liga para as suas necessidades? Talvez isso te faz ansiar e talvez até buscar outras fontes de resposta. Seja simplesmente buscar uma outra igreja mais bonita, talvez tenha um pastor que ora melhor, que fala melhor, que de repente lá você vai ver tuas necessidades supridas. Ou algo mais complicado, como buscar outras fontes de fé, outras religiões, algumas coisas mais eficazes, que eu vou lá, eu faço alguma coisinha lá, né, um trabalhinho, e aí eu vou ter respondido a minha necessidade. Ou até para fugir de algo que o Senhor, em seu zelo, em seu amor, outro dia estava comentando com minha irmã, e falava como Deus é pai, não é? Então fala, todo pai disciplina, e Ele disciplina porque Ele ama, não é? Se Ele não amasse, Ele não precisava disciplinar. Isso é mais ou menos o que acontece também com mães e pais e filhos, não é verdade? Tá? Então, mas de repente a gente começa a sentir Deus nos cobrando de alguma coisa encoberta na nossa vida, algum confronto com a realidade que Ele espera que a gente faça, porque Ele nos ama e Ele nos quer num outro patamar de espiritualidade, mas a gente prefere fugir. A gente prefere jogar aquilo para baixo do tapete. De repente, mudar de igreja, mudar de relacionamento, mudar de casamento, mudar. Só que o nosso coração vai junto para qualquer lugar que a gente vá. Os nossos problemas vão junto para qualquer lugar que a gente vá. Então, será que o orgulho tem ocupado e ofuscado a sua visão da realidade, espiritual ou não? Eu queria abrir um parênteses aqui, trazendo umas passagens de um livro. Se você nunca leu um livro, é um livro pesado pra caramba, mas se você pode pegar o livro e ler só um capítulo, esse capítulo vale a pena. Tem um livro do C.S. Lewis, a gente já citou aqui, eu lembro do Vinícius ter citado também, que chama, o livro é Cristianismo Puro e Simples. Não é um livro fácil de ler, é um livro denso, mas é um livro muito importante para quem quiser saber o que o cristianismo realmente é. Mas no capítulo 8 ele chama O Grande Pecado. E aí eu queria
só algumas passagens. Eu tenho vontade de ler o capítulo inteiro, como não temos tempo para isso. Mas é interessante, ele fala assim: existe um vício do qual ninguém está livre, que causa repugnância quando é notado nos outros. Não é verdade? Quando você vê alguém orgulhoso, né? Mas do qual, com exceção dos cristãos, e aqui eu ponho uma nota ele quis ser gentil aqui, né? Vamos falar assim, cristãos verdadeiros, né? Cristãos que realmente vivem o cristianismo, certo? Que são realmente, que seguem Jesus, tá bom? Porque senão a gente também não percebe, vamos combinar? Ele fala que, com exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado, ou seja, ninguém se sente culpado por ser orgulhoso, né? E aí ele fala, de acordo com os mestres, o pecado capital, tem uma versão que ele fala do vício fundamental, que eu tenho duas versões do livro, uma mais antiga, uma mais nova, e ele fala assim, o mal supremo é o orgulho. O orgulho. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo, sabia disso? Não tenho tempo para explorar agora, mas o diabo achava que quando ele viu lá quer dizer, a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, confabulando lá, para ver o que eles iam fazer. Logicamente eles estavam falando da criação do homem, mas ele falou, poxa, eu vou ter aqui o meu lugar, né? Eu vou, que legal, puxa, eu sou tão legal, estou tão bom, tal, que eu vou ter o meu espaço aqui. E aí de repente Deus cria o homem. Aquilo foi uma punhalada para aquele anjo tão poderoso e tão virtuoso que era o diabo. Então, pelo orgulho é que ele se tornou diabo. E aí fala, o orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais contrário a Deus. Tem uma outra frase que não está nesse livro, mas que se atribui ao C.S. Lewis, que ele fala, o orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. Ou seja, galinha não choca os ovos? Então, é o orgulho que faz todos os outros pecados serem chocados. Putz, espera aí, desculpa. Ih, apertei errado aqui. Aí ele continua, ele fala, o orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias desde a criação do mundo. Pensa nisso. Algumas vezes eu escuto de vocês, já fui questionado várias vezes, por que existem guerras? Por que existe o mal no mundo? Por que Deus deixa isso acontecer? Vamos pegar uma coisa mais próxima da gente? Acontece pelo orgulho. Por que os romanos tinham que dominar também Israel e todos os líderes que aí, o rei sírio, o rei babilônico, o rei romano, né, o César, porque eles tinham que dominar o mundo inteiro, se não fosse o orgulho, mostrar que eles podiam, que eles eram capazes, né? Mas aí ele, pegando no finalzinho já do capítulo, né, ele começa lá, ele fala assim, em Deus você se defronta com algo que é em todos os aspectos infinitamente superior. Ou seja, Deus é outro negócio. Não dá para competir com Deus. Você pode ser bom ou boa, certo? Pode se julgar a melhor pessoa da face da terra, a mais capacitada, etc. Mas quando se depara com Deus, eu não vou usar o jargão popular que fala que o buraco é mais embaixo. Aqui o buraco é muito mais em cima. É muito mais em cima, não é verdade? Então ele fala assim, o homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo, para as pessoas e coisas. É claro que fazendo assim, ele não pode enxergar nada que está acima dele. O orgulhoso não pode ver Deus. Por quê? Porque o orgulhoso, em alguma medida, se sente Deus e ocupa o espaço de Deus. Por isso que fala que o orgulho é tão perigoso. E ele termina esse capítulo falando assim, se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. E ele sugere um passo aqui. Ele fala, reconhecer o próprio orgulho. Reconhecer o próprio orgulho. E aí ele fala, trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada pode ser feito antes disso. Você concorda com ele? Interessante que a Elisa compartilhou um estudo de uma mulher que eu não sei dizer o nome dela, vou falar Nancy DeMoss. O resto deixa para lá que não importa, né? E ela fala de 41 evidências de orgulho, né? O Otávio falou do orgulho, o Vinícius falou do orgulho, né?
E parece que essa série ela teve um pano de fundo, que é falar do orgulho. O Provérbios 26, ela menciona lá, interessante que o Provérbios 26, eu não vou ler aqui, mas se você pegar o Provérbios 26, um dia se você tiver essa curiosidade, ele vai falando do tolo, né? Algumas bíblias podem falar do insensato. E ele vai falando um monte de coisa lá do insensato, com o insensato isso, pegando aqui só um pouquinho, fala assim, não responda ao insensato com insensatez, do contrário, você se igualará a ele, né? Fala, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo, né? E assim ele vai. Aí chega uma coisa muito pesada, né? No versículo 11, fala assim, como o cão volta ao vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Mas aí quando chega nesse último versículo, 12, não é o último versículo do provérbio, mas é o que ele encerra esse tema, ele fala assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ou seja, ele vem falando um monte de coisas do insensato, um monte. Aí você fala, uma pessoa que se julga sábia, orgulhosamente se coloca num pedestal, como eu estou aqui, ainda bem que é baixinho aqui, eu vou mandar subir aqui para fazer um negócio para eu poder olhar vocês mais assim, né? Para o meu orgulho aqui poder... né? E aí então ele fala aqui, né? que ele fala, então tem mais chance daquele insensato que ele falou tanta coisa dele aqui se dar bem, ser aceito por Deus, do que o orgulhoso. Pois bem, então voltando para Marcos, como Jesus busca confrontar então esse orgulho? Por que a gente fez essa viagem no orgulho? Marcos 11:8 nos dá o tom. Está ali no quadrinho, né? Trouxeram o jumentinho e a Jesus, puseram sobre ele os mantos e Jesus montou. Então, o que a gente pode ver aqui? Como aquele simples símbolo, Jesus estava então confrontando esse estado de espírito, essa tendência, essa escolha pela rebeldia, certo? Pelo afastamento ainda maior do objetivo espiritual que eles tinham, de ser um reino de sacerdotes. Porque se eles tivessem o coração deles em paz com essa missão que Deus deu para eles, eles iam falar, olha, estamos aqui embaixo dos romanos, mas nós vamos ser bênção, nós vamos fazer com que os romanos se convertam. Não é assim? Mas não. Eles tinham lá até os partidos lá, não lembro agora o nome, me foi o nome lá, dos partidos que até queriam entrar em guerra mesmo com os romanos. E no fundo eles conseguiram. No ano 70, entre 70 e 73, eles acabaram, por essa rebeldia que estava no coração deles, sendo realmente dizimados ali. Lógico, o povo todo não foi dizimado, mas pelo menos a Jerusalém, a cidade deles, foi destruída pelos romanos. Mas, então, ao vir no jumentinho, que deveria ser até um incômodo e desconfortável, Jesus estava querendo passar uma mensagem para eles ali. Ele estava mostrando que ele não vinha recuperar o orgulho ferido do povo. Ao contrário, a entrada foi um convite à humildade, que é o oposto bíblico do orgulho, né? O cristianismo nos faz, talvez por isso o cristianismo não seja tão querido no mundo. A gente sabe que tem um outro objetivo espiritual, né? Tem um outro comando no mundo que faz com que ninguém queira. Estava vendo com um ator hoje de manhã uma entrevista e se falava, por exemplo, eu não vou saber o nome porque eu nem gravei, eu estou lembrando disso agora, um artista que fez o Jesus, ele tinha feito o Conde de Monte Cristo, né? Como? Isso, esse daí. Ele mesmo. Isso. Né? O que acontece? Falaram para ele, olha, tem um filme, queria que vocês foram convidados para fazer o filme, mas falaram, cuidado que você pode ter problema na continuação da sua carreira. Mas ele mesmo assim topou e fez, né? E foi realmente muito bacana o filme, muitos cortes que a gente vê no YouTube falando de Jesus, é com a cara desse moço. Só que, a partir de lá, ele foi cancelado por Hollywood. Parece que Hollywood tem um problema, tem um comando lá que
o cristianismo não vai bem. E se você procura ele em novos filmes, você não vai achar, né? E ele era bom, né? Trabalha muito bem. Esse é o mundo que a gente vive, tá? Então, os objetivos de Jesus foram alcançados? Para a maioria do povo naquele momento, tudo indica que não. Mas aquelas expectativas que eles tinham, né, dos que gritavam Hosana, Hosana, salve-nos por favor, naquele domingo, duraram pouco. E apenas uma semana depois, a maioria deles, ou pelo menos boa parte deles, estavam gritando liberta Barrabás, liberta Barrabás. Ou seja, aquele anseio deles, carnal, de não ser mais humilhado, era mais forte do que os indícios bíblicos, as profecias que falavam que o rei viria num jumentinho, né? Ok? Então, o orgulho nacional acabou gerando então a destruição da nação, como eu já comecei. E aí eu pergunto, para você, os diversos apelos de Jesus e de seus discípulos para sermos humildes, faz você reconhecer o seu orgulho? Eu queria que você pensasse nisso. Quanto tempo faz que você não diz, então, essas palavras, querido, querida, pai, mãe, filho, filha, eu estava errado, me perdoa, não é? Eu estava errado, me perdoa. Gente, não tem outro caminho, né? Como o próprio C.S. Lewis alega, esse seria um bom primeiro passo para você e para mim. De vez em quando, a tua não gosta quando eu falo assim, mas eu vou falar. De vez em quando a gente briga também, viu, gente? Sabe? Nós somos normais, a gente vai fazer 40 anos de casado, né? Aí de vez em quando a gente tem aquele gatinho, né? Gatinho pisa no rabo, aí você fica aquela... Ela não podia ter falado assim comigo, eu sei que ela fica também. Ele não podia ter falado assim. Aquela, né? Normal. Mas, depois de vez em quando, você tem que relutar bastante, né? Falar, amor, perdão, né? De vez em quando a gente fala isso por obrigação, e aí o outro percebe, né? Fica muito evidente, fala, toma banho, né? Mas quando você faz de coração, realmente, você reconhece. Como o filho pródigo, né? Quando o filho voltou, caindo a ficha, né? A palavra fala, caindo em si. Percebeu? Ok? Então, vamos colocar isso em prática. Colocar isso em prática. Deixar o nosso orgulho de lado. Quando você lembrar de Jesus entrando no jumentinho, talvez ele queira fazer você lembrar que a próxima vez que você tiver a tendência de entrar em casa batendo a porta, ou sair de casa batendo a porta, você se lembre dele num jumentinho. Imagina montar num jumentinho, ainda mais pequenininho, e ainda por cima fala que era primeiro uso, ou seja, o jumentinho devia ainda espernear, devia ser um jumentinho difícil, né? Baixinho, imagina, não sei se Jesus era grande, tinha que ficar com os pés para cima para não raspar no chão. Num cavalo bonito, né, que ia deixar todo mundo orgulhoso, né, imagina aquele cavalo branco, ele ia lá em cima, ereto, mas num jumentinho você tem que ficar ali, brigando com ele, né? Foi assim que ele entrou. E ele falou, ó, eu sou o rei dos reis. Assim como ele deixou vários exemplos para a gente, do lava-pés, ele deixou esse também. Sejam humildes, porque o teu orgulho não vai te levar em lugar nenhum. A tua humildade, sim. Amém? Segundo, escolhas que Jesus confrontou. Vamos lá, né? Passou rápido demais, ou eu falei demais, desculpe. Né? Priorizar o benefício próprio sobre o espiritual. Não só o espiritual, mas também o benefício coletivo, o bem comum. Já viu isso acontecendo por aí, mundo afora? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou pular, depois o último a gente fala da figueira. Vou ir para o capítulo 15, o versículo 15, quando ele fala, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Então Jesus ali se opõe a 3 comportamentos que
tinham se tornado comuns. E aqui eu queria chamar a tua atenção, uma palavra que muitas vezes a gente confunde. A nossa sociedade gosta de falar de normais. Eram normais. Não eram normais, Jesus deixou isso muito claro, né? Eles eram, o fato de eles serem frequentes, eles não tinham se tornado norma. Muitas coisas estão acontecendo na nossa sociedade. Você vê qualquer filme da Netflix, por exemplo, eu não vou falar aqui porque eu não quero ser cancelado e não quero te levar para outra coisa, mas existem alguns comportamentos que ainda não são tão normais, tão frequentes na sociedade, mas todo filme tem que ter, porque senão acho que eles não deixam produzir o filme, não tem que rodar. Então tem que ter uns casais de alguma forma ou de outra, porque senão o filme não acontece. Então, de vez em quando me irrita, ou seja, o que ele fala, então não vou assistir mais nenhum filme. É uma posição. Mas quando você fala, não, o assunto me interessa, eu quero ver. E aí eu acabo ingerindo aquele veneno. Só que de tanto ingerir veneno, de repente meu corpo cria anticorpos e eu acabo achando aquilo normal. Mas não é norma, não é normal. Pode ser comum, pode ser frequente. E Jesus parece que quis deixar isso claro para o povo. Ele confronta 3 situações ali. Primeiro, de comprar e vender, fazer daquilo uma feira livre. Logicamente, chegava ainda, e todo indica, os estudiosos dizem, que tinha ali um acordo que era feito com os religiosos da época, os líderes lá do templo, certo? Que você chegava lá tinha gente que vinha lá, não sei de onde, vinha com o seu bezerrinho lá para entregar. Quando chegava lá, falava, mas olha, ele tem essa mancha aqui. Ele tem essa mancha aqui, não dá, tem que ser sem mácula, tudo mais, mas, puxa, eu cuidei dele desde pequenininho, né? Ele é perfeito. Não, mas, com essa mancha aqui, Deus não vai se agradar. Não, mas o que é que eu faço? Como é que eu faço? Não, faz o seguinte, olha, ali, tem, ali dentro do templo, né? No pátio dos gentios lá, tem aquele lá, compra um lá. De repente, acaba comprando um bezerrinho pior do que o dele, mas digamos, tem o selo, é certificado, né? É certificado. E só que acontece o seguinte, só que se o bezerrinho custava, sei lá, R$50, ali está vendendo por 400 e o cara é obrigado a comprar. Então, era um comércio. Outra coisa que acontecia, o câmbio das moedas. Então, você tinha que pagar o imposto do templo e só podia na moeda específica lá. Como se você fosse no Vaticano e tivesse uma moeda específica do Vaticano e você tem que comprar a moeda. Só que os cambistas ali vão vender, o câmbio vai ser ruim, né? Quem já viajou e tentou comprar um pão de queijo no aeroporto sabe como é que é. O pão de queijo, sei lá, vale R$3 e no aeroporto vale 10, né? Mas essas coisas que acontecem, infelizmente o mundo é assim, né? Então ele também foi contra isso. E trânsito de mercadorias, sem objetivo espiritual. Ou seja, era tão comum, tinha tanta coisa, virou uma feira livre, que eu estou aqui e eu estou aqui na rua de trás, a gente tem um portão lá atrás, e aí eu quero ir no restaurante, o que eu faço? Eu passo com tudo aqui, passo aqui dentro, atravesso, passo aqui, imagina se a gente tivesse esse trânsito aqui, e vou lá no restaurante. Ou seja, eu não vim aqui para orar nem nada, é só pelo caminho. E tinha gente que fazia isso no templo, né? Então Jesus vai contra essas 3 práticas, né? E aí ele fala, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias ali e tudo mais. Então, é isso que eu vejo nesse texto aqui, né? Está longe de ser a norma aquilo lá. O versículo 17 fala, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Gosto muito de Marcos 8, 36, 37, o Vinícius citou esse texto, ele usou esse texto, estava dentro do texto básico dele, só um trecho, né, que fala assim, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? E aí eu pergunto a você, como a raiva demonstrada por Jesus contra a ganância e a conveniência, né, chega até você hoje? Quando damos preferência e prioridade ao lucro, ao proveito próprio, abrindo mão dos princípios que aprendemos com Jesus, o que esperamos ganhar? Será que como filho pródigo também nos podemos dar conta e perceber disso e pedir perdão e voltar arrependidos para o Pai? Porque nós podemos até ganhar o mundo, ganhar todo o dinheiro do mundo, mas será que a gente não está perdendo tesouros maiores,
que Deus tem reservado para nós quando a gente se aproxima dele? Eu vou pular aqui uma coisa que eu tinha posto aqui, né? Posso dar um conselho de quem caiu na armadilha do orgulho? Não vale a pena. Eu já contei várias vezes, né? Você está visitando, mas eu sei que eu já explodi no tempo, mas um dia, eu era um excelente gerente, mas no meu orgulho, sem perceber, porque a gente nunca percebe, queria ser um diretor. Já contei essa história, os mais antigos conhecem bem, né? E fui, até como o pai do filho pródigo falou, você quer, filho? Vai. Saí da empresa, que eu tinha 25 anos, fui para uma nova aventura. 2 anos depois a empresa acabou, né? E o balanço que ficou para mim, tenho alguns processos até hoje em função disso, nas minhas costas. E o que eu sinto? Na verdade, eu fui de um gerente muito bom para um diretor medíocre. É a minha leitura dos fatos, né? Mas no meu orgulho eu queria provar dessa água. E aí eu pergunto, valeu a pena? Não valeu. Jesus nos disse, e ele nos ensinou com o exemplo dele, como nessa passagem que nós acabamos de ler. E aí, rapidamente, o último ponto, e talvez ele passa despercebido, mas ele é muito importante. As escolhas que Jesus confrontou, priorizar as aparências. Priorizar as aparências. No versículo 11 fala assim, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo em volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Não sei se eles dormiram em algum canto lá, eles aparentemente não foram para a casa de Maria e Marta, porque senão ela tinha posto lá a mesa para eles tomarem café, né? Versículo 13 fala, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, não encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Interessante, Jesus lança uma maldição sobre uma figueira. Não é comum. Não era comum na história dele. Só teve um caso que foi muito chocante, daquele que ele mandou, expulsou os demônios, eles foram do gadareno, né? E eles foram para os porcos, e os porcos acabaram se precipitando no mar. Fora isso, Jesus nunca agiu assim. Então, algumas particularidades da figueira, só para a gente entender. A figueira, ela primeiro dá frutos, os primeiros frutos, e depois ela sai folhas, né? Então, de forma geral, se a figueira tem folha, ela tem fruto. O texto fala que não era a época de fruto, mas se Jesus estava ali, ele de repente viu aquelas folhas, falou, deve ter algum fruto ali. E ele vai lá, e era o famoso Belo Antônio, né? Muito bonita, cheia de folhas, mas não tinha nada. Aquela figueira, aparentemente, era estéril, não tinha frutos. Então, será que Jesus foi iludido pela figueira? De qualquer forma, ele aproveitou aquela figueira para fazer uma parábola viva. E é isso que Jesus faz. E essa figueira é mais ou menos como a questão do templo. Jesus olhou para aquilo, muita folha, nenhum fruto. Era o que ele via no templo. É o que ele viu no templo. Muitas folhas, muita religiosidade e nenhum fruto prático. Não tinha fé ali. Não tinha fé. Só tinha negócio. Certo? Então, o que acontece? Interessante que, ao cair na tarde, eles saíram da cidade, né, depois de Jesus ter feito tudo no templo lá, expulsado, derrubado, né? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoasse secou. Então, realmente, Jesus amaldiçoou e aconteceu. E, no fundo, o que Jesus estava falando? Só para não perder aqui a coisa. Jesus estava falando, olha, cuidado com a sua fé. Cuidado com a sua fé. Como é que está sendo? Tem fruto? Você tem falado de Jesus? Tua vida é um bom exemplo do que você vive? Do que você crê? Mas como Jesus era Deus, ele aproveitou aquela parábola viva que ele deixou para a gente, para falar, gente, sua fé sem fruto, aquilo que Tiago explica bem, né? Fala, mostra sua fé pelas suas obras e eu te mostro, né? Mostra sua fé sem obras e eu mostro minha fé pelas obras. Não é obra de caridade, não é isso, é frutos. Aquilo que Jesus espera da gente, né? Mas no dia seguinte ele aproveitou aquilo para dar uma boa
um ensinamento para os discípulos e para nós. Ele falou assim: lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste. Versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém? É muito importante isso. Não é uma fé positiva, a gente precisa tomar cuidado, porque eu não posso determinar o que Deus vai fazer, mas eu preciso crer, eu preciso falar o que eu espero que Ele faça. E é interessante que esse último ponto, e a gente termina. Ele fala assim, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso fecha de novo com aquele primeiro ponto do orgulho, não é? Chegar, querida, querido, mãe, pai, filho, filha, amigo de trabalho, eu errei, eu estava errado, me perdoa, me perdoa. E aí a outra pessoa, se é cristã, vai falar: eu te perdoo. Me dói, acho que você não merece, acho que eu perdi, mas fala: eu perdoo. Bem? Então, de que maneira essa parábola viva de Jesus nos ensina hoje? O que você tem priorizado? Produzir frutos para o Senhor, que agrade o Senhor, ou prefere uma aparência bonita? A gente vem brigando, não é o caso, graças a Deus por isso, né? Mas imagina que eu e a tua viéssemos pelo caminho todo, né? brigando, e aí quando a gente chega aqui, auréola, bonitinho, por dentro, uma revolução. Não peço ajuda para ninguém, não peço oração, me afasto de Deus, porque, no fundo, tenho até vergonha de falar com Deus, então nem oro para Ele, quando deveria ser tudo ao contrário. Nós somos frágeis e Ele sabe disso. Então eu fico imaginando um pai que sabe que o filho fumou um cigarro, já percebeu isso? De repente, o filho chega em casa, pegou 500 mentos, pôs na boca, tudo mais, mas está exalando o cheiro da nicotina. E aí entra em casa e o pai assim, né? Sabe o que aconteceu, né? Mas espera que o filho chegue: pai, pisei na bola, né? É, filho, pisou na bola. Me perdoa? E o que é que o pai faz? Vem cá, filho. Vem cá, filho. Percebe que isso é a melhor coisa que pode acontecer? Eu termino aqui, explodi totalmente o tempo, mas eu queria dizer para você assim: o teu orgulho não vai te levar a lugar nenhum. A tua boa aparência também não. Priorizar as coisas desse mundo, menos ainda. O que Jesus nos ensinou? Ele morreu para que a gente possa aprender a priorizar a coisa certa, a sermos humildes, a buscarmos Ele de joelhos. E Ele, como um bom pai, vai nos dar aquele abraço que a gente tanto quer. Amém?